Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano... Olá, meu nome é Júnior Prado, tenho 26 anos, estudo Engenharia da Computação. Eu vim falar um pouco para vocês sobre a minha experiência como portador de necessidades especiais na educação inclusiva. Primeiramente, quando se fala em educação inclusiva, começa a se pensar em escolas, em instituições de ensino, né? Mas devemos entender que a educação inclusiva, ela começa primeiramente na família. Então o pai, a mãe, os irmãos devem mostrar para ele que tudo é possível, né? Se ele se esforçar, se ele realmente querer algo, então basta seguir em frente. Necessita, o que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? A minha jornada estudantil, ela começa aos 8 anos, né? Por que aos 8 anos? Por que não antes? Na época em que meus pais eles foram me matricular nos colégios, houve aí uma grande dificuldade, porque a inclusão social, a educação inclusiva ainda não era tão forte e nem tão presente na sociedade. Então os colégios eles colocavam empecilhos, né? O meu pai ele tentou me matricular em uma instituição até mesmo privada, e a instituição não me aceitou com a justificativa de que eu iria atrasar o rendimento dos outros alunos, né? E isso foi até meus 8 anos. Até os 8 anos eu não conseguia andar de maneira alguma, né? Devido ao meu diagnóstico, né? Eu tenho paralisia cerebral, e essa paralisia cerebral acabou afetando a minha coordenação motora. Devido a isso, eu passei 8 anos sem andar, né? Aos 8 anos eu fiz uma cirurgia e comecei a andar aos 8 anos. Foi aí, né, que os colégios começaram a me aceitar. Eu comecei a estudar, na época, né, era a alfabetização. Então, pela questão da minha idade, eu tive que pular toda a parte do ensino infantil. Então eu comecei já a dar alfabetização. Talvez eu fosse um dos alunos mais velhos da sala, devido ao fato de que, como eu comecei a estudar após aos 8 anos, então mesmo começando na alfabetização, eu já tinha começado atrasado. A alfabetização hoje é o que seria talvez o primeiro ano do ensino fundamental. Então foi bastante difícil, porque eu tive que acompanhar o ritmo dos outros alunos, né, que já tinham passado por séries anteriores, mas acabou que dando certo. Eu pude perceber que uma das grandes dificuldades que eu iria passar era a questão da escrita, porque como eu tenho essa dificuldade motora,
de realizar alguns movimentos. Então, para eu escrever, era muito difícil, era muito mais difícil e trabalhoso do que para os meus colegas de classe, né? Realizar uma atividade. Então, isso desde o começo eu já tinha percebido essa dificuldade que eu iria ter futuramente em realizar a atividade da escrita. No começo do ensino fundamental, essa dificuldade ela não era assim tão grande, porque como os meus colegas ainda estavam aprendendo a escrever, ainda estavam melhorando a habilidade de escrita, então aquilo, por mais que fosse difícil, mas ainda era algo comparável a que os meus colegas também passavam. Ao passar dos anos, aquela necessidade de ter uma boa escrita ela foi aumentando, porque como as séries foi evoluindo a cada ano, eu cada vez mais era cobrado, né, pelos professores e por mim mesmo, porque algumas coisas que eu escrevi, até mesmo eu não entendia, então ficava difícil. Alguma anotação que o professor fazia no quadro, quando eu passava para o caderno, quando eu chegava em casa, já não conseguia mais entender aquilo que eu tinha escrito. Então isso sim foi um ponto bem pesado nessa questão de estudantil, né? Nessa questão de escola. Então um papel fundamental do professor é sempre ter essa questão de mostrar para aquela pessoa que tem essa dificuldade, como eu tive, que ela pode pedir ajuda a alguém em certos momentos e tomando cuidado também para que essa pessoa não acabe ficando desleixada, né? Não acabe se aproveitando da situação e ao invés de progredir ela comece a regredir. Na questão avaliativa, as avaliações eram feitas de maneira igual, né, para os alunos. Eu fazia a minha prova com o mesmo conteúdo que era cobrado para os outros alunos, era cobrado para mim também. Só mudava a maneira com que eu fazia a prova. Provas de português, redação, biologia, história, essas outras que requeriam um maior desempenho na escrita, que requeriam um texto maior, eles eram feitos orais, né? Ou se não, como uma prova de redação, era feito digitado. E provas de matemática, de cálculo, eu realizava todos os cálculos manualmente. E depois eu repassava, o professor explicava cada passo, cada etapa do cálculo até chegar no resultado final. Então veja que a educação inclusiva, a ideia, o papel dela não é cobrar diferente de uma pessoa com necessidades especiais. Muito pelo contrário, ela deve cobrar sim de maneira igual para eles, como para todos os alunos, para mostrar que ele está inserido no mesmo quadro que os outros alunos. A diferença aí vai ser na maneira com que ela vai cobrar essa pessoa. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Quando eu cheguei no final do ensino fundamental, aconteceu algo que talvez viesse a mudar toda a minha vida. Então, na época eu estudava no Colégio Cirão, é um colégio público estadual, e eu comecei a fazer teatro. Então, de surpresa, né, à primeira vista, lógico, e todos começaram a se perguntar, né, mas como é que vai ser, como é que ele vai fazer uma atividade que usa exclusivamente o corpo, né, e o teatro.
E como é que vai ser? E eu tive um professor muito bom, né, o Serginho, e ele soube fazer exatamente o que a educação inclusiva ela tenta ensinar. Ele sempre me tratou por igual, né? Todas as atividades, todos os exercícios que eram feitos nos ensaios, ele fazia questão de eu participasse de todos eles. Praticamente que alguns eu não podia fazer da maneira com que os outros fizessem. Mas ele sempre falava, faça do seu jeito. O importante é que você faça, né? Eu continuei a fazer teatro, ainda hoje eu faço teatro, sou professor de teatro hoje. Já ensinei em vários colégios, né? Inclusive passei grande tempo da minha vida dando aulas em uma instituição e trabalhei exclusivamente com pessoas com dificuldade, com pessoas com necessidades especiais, e é a APAI. A APAI é um centro de atendimento especializado, né, para pessoas com necessidades especiais. A APAI é uma das poucas instituições que conseguem vivenciar essa realidade da educação inclusiva. Então lá todos os alunos eles são tratados por igual, né? E mais do que isso, eles são ensinados, e mesmo fora daquele meio onde eles estão inseridos, eles podem desenvolver um papel por igual com qualquer outra pessoa da sociedade. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa. Eu sempre quis ter uma vida independente, eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis ter um emprego, eu sempre quis ter uma formação. E tudo isso eu venho conseguindo na minha vida, e eu paro para pensar e de fato tudo isso foi possível porque sempre teve alguém durante essa minha caminhada de jornada na vida, sempre teve alguém que me dissesse que era possível. Hoje eu sou casado, tenho 5 filhos, né? Eu e minha esposa temos 5 filhos. E a gente vive como qualquer outra família, com suas dificuldades, com suas superações. E uma coisa que eu venho sempre tentando mostrar para as pessoas é isso, que a diferença às vezes ela nasce dentro da própria pessoa. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Às vezes a pessoa, no intuito de querer ajudar, acaba tratando a pessoa diferente, né? E isso de certa forma acaba aqui gerando um preconceito. Então, antes de você partir para a ação da própria ajuda, você deve se perguntar, e até mesmo perguntar àquela pessoa que está precisando de alguma ajuda, em como ela quer ser ajudada, né? Porque muitas vezes uma ajuda não conveniente acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento daquela pessoa com deficiência. Então, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que
essa partilha, né, que foi feita com vocês, ela sirva de alguma ajuda, né, nesse meio da educação inclusiva. E que fique essa mensagem, né, guardada para vocês, que a educação inclusiva, o papel dela não é tratar diferente ninguém, mas sim fazer de maneira diferente para que todos possam ser tratados por igual. Então, muito obrigado e até a próxima. Onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paz?